Olá, querido aluno, boa noite. Boa noite, professora Amanda. Boa noite, Jéssica. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo da disciplina de estudos sociohistóricos e neuropsicológico da medicalização infantil. E aí, vocês estão animados para aprender muito nessa disciplina? Para quem já conferiu seu ambiente de estudo, dê uma olhadinha por lá, já tem bastante coisas interessantes. Foram abertas as atividades de estudo 2 e 3, agora estão as 4 atividades abertas para vocês realizarem. E o questionário da Semana de Conhecimentos Gerais também está disponível. Só que o questionário da Semana de Conhecimentos Gerais, ele encerra neste domingo, às 23h59. Então, não deixem para a última hora, realizem com antecedência. É uma atividade muito bacana, bem tranquila. Assistindo às aulas, às palestras, vocês têm horas complementares. Realizando o questionário, vocês ganham até 1 ponto na média para as 2 disciplinas deste módulo. Então, não percam essa oportunidade e realizem. Os slides desta aula já estão disponíveis no seu ambiente também. A aula ficará gravada para você assistir quantas vezes quiser, certo? Sem mais recadinhos para agora, vou deixar vocês com a professora Amanda, com a Jéssica, e vou ficar aqui nos bastidores. Muito obrigada, Nayara. Aula a todos vocês. Até mais. Obrigada, Nayara. Boa noite, Jéssica. Boa noite, queridos alunos. Então, vamos à nossa segunda aula da disciplina de Estudo Sociohistórico e Neuropsicológico da Medicalização Infantil. Bom, quem acompanhou a primeira aula já está vendo que a professora está aí um pouquinho com uma voz rouca, tá? Então, se vocês verem eu com o meu acompanhante da noite, que é a água e o sprayzinho anestésico, não peguem. Também já percebi que tem um companheiro ali atrás, o Joca, meu cachorro dormindo no sofá. Então, se vocês verem ele por ali também passeando, não liguem, é só ele assistindo a nossa aula, tá bom? Mas vamos lá. Bom, qual que é, então, o combinado que a gente tem para essa aula? A gente tem de combinado que nós vamos trabalhar com a unidade 3 do nosso material, tá? Que vai trazer ali as reflexões, a perspectiva da psicologia histórico-cultural e toda a relação que ela estabelece do indivíduo, do seu desenvolvimento psíquico e principalmente do quanto o ambiente em que a criança, que é o nosso ponto de estudo, está inserida, vai propiciar ou não a aprendizagem, o desenvolvimento daquele ser, daquela criança, tá? Então, recapitulando as cenas do capítulo anterior. A gente conversou na aula passada sobre a unidade 1 e 2 do nosso livro, teceu ali reflexões sobre esse período sócio-histórico da nossa disciplina, e agora vai entrar na parte neuropsicológica. Mas é preciso que a gente tenha em mente, no decorrer da aula, não só todas as questões que a gente viu da eugenia e tudo aquilo, mas também, principalmente, o que eu trabalhei no final da última aula, que é o que ainda persiste daquele tempo que a gente viu na relação sócio-histórica e o que nos difere daquele tempo que a gente viu no período sócio-histórico, tá? Então, o que ainda persiste? Boa noite, professora Valéria, tudo bem? Nossa coordenadora aí no chat acompanhando nossa aula. Bom, então o que persiste na atualidade? Uma patologização dos comportamentos que são próprios das crianças, muitas vezes. Então, uma criança, por exemplo, lá pelos 2, 3 anos, é muito comum que ela goste de falar muito, é quando a curvatura, né, da fala, ela se estabelece com a curvatura do pensamento e aquilo se torna algo mais bem elaborado, então ela tem uma ampliação do vocabulário. Então, nós temos, por exemplo, muitas crianças que falam, gostam, contam tudo, né? Que a gente chega na escola e conta o que fez no fim de semana, no que fez no dia anterior, no que fez, conta as coisas da casa, elas gostam de conversar. E muitas vezes, né, o professor que não é experiente, que não está preparado para aquilo, né, ele pode olhar e dizer, olha, essa criança está muito agitada, ela está hiperativa, certo? E é muito comum, às vezes, a gente ver esse tipo de perspectiva. Por quê? Porque hoje, na nossa atualidade, a gente tende a buscar um porquê para tudo,
uma justificativa para tudo. E quando a gente entra na esfera da aprendizagem, muitas vezes essa justificativa, ela se enquadra num rótulo, num CID, que é aquele número que vai embaixo do atestado, que determina o porquê você está se afastando, por que aquele laudo foi emitido. Então, a gente acaba tentando explicar e enquadrar todo mundo dentro daquilo. Ok, sim, o CID existe, as doenças existem, os transtornos de aprendizagem existem, as necessidades educativas especiais dos indivíduos da educação especial existem. Mas a gente precisa também tecer reflexões do quanto a nossa atuação está impactando naquele determinado comportamento, ou naquele sintoma, ou naquele tropeço de aprendizagem que aquele indivíduo está tendo, para que eu possa também buscar formas de auxiliá-lo. Por quê? Porque é o professor, então são vocês que vão lidar com aquelas crianças muitas vezes a maior quantidade de horas, né? Porque a criança muitas vezes ela fica mais horas na escola do que ela fica em casa, certo? Então a gente precisa tomar cuidado para não patologizar comportamentos que são próprios da esfera infantil. Essa questão da fala é só um exemplo, mas a gente, ao vivenciar situações com as crianças, a gente percebe que muitas vezes é muito fácil enquadrá-las em rótulos, certo? E o que nos difere dessa sociedade, desse estudo sócio-histórico que nós fizemos, por exemplo, da sociedade brasileira lá em 1920, a gente percorreu até 1950, 70. O que nos difere é que hoje a gente tem um aparato científico, uma formação de professor voltada, concreta para isso, para que a gente possa perceber e analisar o sujeito. Então, antigamente não se tinha conteúdos, por exemplo, de psicologia, não se estudava sobre o desenvolvimento infantil. Hoje isso é regra. Todo curso de licenciatura, atuando com a esfera da educação infantil ou não, vai ter conteúdos relacionados à psicologia. Vai passar pelas linhas teóricas, vai passar pelas etapas de desenvolvimento e o que ocorre em cada, o que é esperado de cada indivíduo em cada. Por quê? Porque isso dá condições da gente olhar no dia a dia aquela criança que, por exemplo, está lá ampliando o vocabulário dela e dizer, não, provavelmente ela não tem uma hiperatividade, até porque somente ela falar, ela estar gesticulando e contando para mim o dia dela, não é um diagnóstico e não é um fator decisivo para eu enquadrá-la como hiperativa ou não. Ela está querendo participar. É comum das crianças, conforme se desenvolvem nessa etapa, quererem cada vez mais serem incluídas nos processos que a gente faz em sala de aula. Então, elas querem ajudar a servir o lanche, querem ajudar a picar fruta, querem ajudar nos menores quando troca a fralda, querem muitas vezes ir junto, servir a comida. Os maiores, né? Quem nunca aí foi ajudante da professora em sala? Né? Se recordem do tempo de vocês de escola. Por quê? Porque é próprio do universo infantil, é próprio do nosso desenvolvimento buscar formas de auxiliar o próximo para aprender também, tá? Então, recapitulando e já entrando dentro dessa reflexão, eu deixo uma sugestão de vídeo que a professora Nayara, acho que vai colocar até para vocês na sala do café, mas de repente, ao ver essa imagem aí que tem no slide, você já até tenham matado a charada de que vídeo eu estou falando. Eu estou falando do videoclipe de uma banda de rock, né, muito conhecida que é o Pink Floyd, que se chama Another Break the Wall. Essa música, pessoal, ela é de 1979, certo? E aí, eu queria perguntar para vocês, que vocês fizessem essa reflexão de vocês, se vocês em algum momento na escola já se sentiram domestificados, sentiram que o seu corpo foi modelado, foi segurado e que você foi retido, foi domestificado para fazer algo que era próprio para aquele momento, ou foi podado de algo que você queria. Relembrem aí dos outros momentos de vocês na escola. Teve algum momento que você sentiu que o seu corpo foi contido, que o seu corpo foi domestificado? Né? Em algum momento da sua história escolar, você sentiu que houve um controle do seu corpo, algo que te silenciou? Se a gente pensar na nossa educação, o professor, ele é detentor do saber, certo? E a gente refletir sobre a sociedade e a reflexão que o videoclipe do Another Brick the Wall faz é justamente isso, de que o professor, ele é o detentor do saber, ele é o topo da pirâmide dentro de sala de aula, ele é o máximo, certo?
Então, se estabelece muitas vezes dentro das práticas escolares uma relação entre dominante e dominado, certo? Então, nós temos essa relação distante entre o professor e o aluno, né? Isso se caracteriza muitas vezes como, né? As carteiras normalmente da sala de aula são todas enfileiradinhas, uma atrás da outra, 4, 5 filas assim, todo mundo um atrás do outro, certo? Postura ereta, ergonomia, não pode, né? Tá assim, tem que estar bem ereto. Similar ainda ao que a gente vê hoje. Se a gente olhar no videoclipe, se vocês assistirem depois, vocês vão ver que ele retrata bem isso. E a configuração da estrutura física da escola? Os muros da escola. Normalmente a gente tem escolas que são separadas por blocos, né? Por pavilhões. Então tem pavilhão, por exemplo, da educação infantil, dos anos iniciais, né? Tem ali a subdivisão em blocos ou em pavilhões daquela escola. E normalmente, até no meio, muitas escolas mais antigas têm o pátio, né? Para onde passa ali o intervalo, o recreio. Só que essa estrutura da escola, se a gente pensar num primeiro olhar, ela não é uma estrutura que cativa a entrar lá dentro. Ela não é uma estrutura que chama o aluno. Não é à toa que hoje em dia a gente tem atividades expostas nas escolas, nas turmas de educação infantil, nas escolas que ofertam educação infantil, né? A gente tem móveis, atividades, bexigas, muitas vezes, para chamar aquelas crianças. Por quê? Porque a estrutura física da escola, muitas vezes, por si só, ela não é chamativa, ela não passa, né, nem chamativa, e sim acolhedora, certo? Ela passa em si mais um olhar intimidador, um olhar sério. E isso se reflete no sujeito, né? Se a gente olhar para o clipe do Pink Floyd, isso se refere na atuação do professor que está ali, certo? É um sujeito que está ditando um comportamento que precisa ser cumprido. Tanto que ele vai, né, as crianças vão andando, marchando uma atrás da outra, todas vestidas da mesma forma, com a face igual, né? Quem aí nunca viu aquela charge, né, que tem a professora assim com uma tesoura e as crianças e um balãozinho de pensamento em cima das crianças. E aí tem lá triângulo, quadrado e retângulo. E a professora está fazendo um círculo em todos os pensamentos e vai mudando o pensamento daquela criança, sem considerar o que ela tem de bagagem, certo? É claro que nós professores ensinamos, é claro que nós professores vamos trabalhar com conteúdos e vamos ensinar, é o nosso objetivo, propiciar a aprendizagem, mas a gente sempre tem que levar em consideração aquela criança, quem ela é, da onde ela veio, por que ela está ali, né? Por que ela veio para mim, né? Qual é a necessidade educativa especial que aquela criança tem? Qual é a necessidade que essa família está tendo? O que ela espera da escola? O que ela espera de mim enquanto professor? Aí nós vamos se debruçar no processo de aprendizagem da turma em si, certo? Então é aquilo, o professor ele precisa conhecer a turma dele. Não dá para agir como o professor do videoclipe do Pink Floyd, certo? Deixa a sugestão para vocês, assistam. Quem não assistiu é um clássico. E é uma música que, pelo menos, eu gosto muito, porque tem até um momento ali que eles falam, né? Ei, professor, deixe as crianças em paz. Por conta disso, dessa forma como a educação tradicional, a educação que nós perpetuamos já há alguns anos atrás e que agora a gente vem mudando a partir de novos estudos, novas teorias, como a própria psicologia histórico-cultural, vem trazendo ali mudanças na forma como o professor deve ensinar, na forma como o professor deve ser ensinado também dentro da sua graduação, dentro da sua formação pedagógica, tá? E aí, então, eu começo com uma inquietação, né? Quem nunca, ao conversar com um amigo, com uma amiga, ao escutar ele falar, né, sobre uma dor, sobre um desconforto, ou algo que aconteceu, né? Ah, se machucou, caiu ali, né? Bateu o pé, enfim, não pensou automaticamente num remédio, num diagnóstico, em algo que pudesse ajudar aquele indivíduo, numa causa para aquele problema. Ah, essa dor de cabeça, você pode estar com isso. Ah, essa dor de ouvido pode estar com isso. Você tomou friagem? Você andou na chuva? Né? Então, é automático. O nosso cérebro, ao escutar alguém dizer que está doente, ou que está com alguma dor, ou que está com algum sintoma, ele automaticamente já busca uma causa e, na maioria das vezes, já faz dipirona, paracetamol, Dorflex. Aqui em casa, o Dorflex manda sempre. Meu marido toma ele com muita frequência, por isso que eu sempre me recordo da disciplina com frequência em casa, sobretudo por conta dessa automedicação.
Mas o que eu quero falar com isso para vocês? É que a nossa sociedade, ela nos enxerga somente como pessoas que domestificam as outras. A figura nossa do professor dentro de sala de aula. Nós estamos ali para domestificar somente aquelas crianças, igual eu perguntei se vocês já se sentiram domesticados, igual eu falei dessa questão do nosso cérebro, de com um amigo mesmo, pensar num remédio, pensar numa causa. Será que não é diferente com os nossos alunos? Né? O aluno apresenta ali um comportamento ou outro. A primeira coisa que a gente pensa é enquadrar ele em algum lugar, entender uma causa que pode estar acontecendo, sem necessariamente refletir o porquê aquilo está acontecendo. Então, pessoal, a gente traz o aparato teórico que vai subsidiar toda a nossa prática docente. E aí, que pensando nesse desafio que eu falei de conhecer a turma, de não rotular, de tentar buscar alternativas para trabalhar com aquela criança na sua totalidade, certo? No que ela é, quem ela é, por que ela está ali para mim, quais são as necessidades dela, que a gente não pode deixar de falar da psicologia histórico-cultural. E aí a gente tem alguns teóricos que embasam essa teoria, tá? Que é o Vygotsky, ali o primeiro que aparece na imagem para vocês, o Luria, o Leontiev, certo? E o Luria, tá? Por que eu trouxe esses teóricos para vocês? Porque eles são o que dão embasamento para a psicologia histórico-cultural. Contudo, ela inicia com Vygotsky, certo? Que é esse primeiro que a gente tem aí na imagem. O que o Vygotsky, então, trabalhava? O Vygotsky trabalhava com proposições que eram eixos centrais, vamos assim dizer, da teoria dele. O Vygotsky, pessoal, só para vocês contextualizarem, ele nasceu em Orsha, acho que em 1890, 96, e ele é judeu, ele tem uma origem judaica, ele cresceu num ambiente com muitos estímulos intelectuais, pois sua família, ela já era uma família culta, sobretudo, né, só que infelizmente ele teve uma vida curta, pois ele faleceu acho que aos 37 anos de tuberculose. Mas a contribuição acadêmica, a contribuição científica dele é extremamente significativa, é extremamente ampla, certo? Porque ele escrevia muito, e esses manuscritos que o Vygotsky deixou, mesmo após a sua morte, foram traduzidos por outros autores, como o Leontiev, como o Luria, como a própria... me fugiu o nome dela. A Zoya Prestes, né, que esteve com a filha do Vygotsky, buscou entender para traduzir os escritos dele de uma forma mais fiel para a nossa língua, porque tem isso também, ele escrevia em russo, então muitas das obras do Vygotsky estão em russo e estão em espanhol, então tem muita dificuldade nessa tradução, é preciso que tenha um autor que se debruce, que conheça a língua a fundo, que conheça a teoria do Vygotsky, para que possa traduzir aquilo para as outras línguas. E a teoria dele é difundida no mundo inteiro, certo? Então, ele, o Leontiev, o Luria, eles inauguraram esse novo paradigma da psicologia e introduziram essa dimensão sócio-histórica na formulação das indagações sobre como o ser humano aprende, como o ser humano se desenvolve. Porque a gente olhava para o desenvolvimento humano e não pensava e não considerava que a bagagem sócio-histórica que ele carregava poderia implicar naquele desenvolvimento, certo? Então, para o Vygotsky, ele tem alguns temas centrais, certo? A primeira ideia que ele parte é essa base da aceitação, que as funções psicológicas têm um suporte biológico que é baseado na atividade cerebral, na maturação do nosso cérebro. Afinal, o nosso cérebro é um sistema aberto, certo? Ele é detentor de uma estrutura que é mutável, que se desenvolve, que tem capacidade de fazer várias sinapses e de se desenvolver. Então, ele considera essa questão biológica de que o corpo maturaciona ao longo do tempo, de que o cérebro maturaciona ao longo do tempo, e ele também tem essa segunda premissa de que esses aspectos culturais, aspectos históricos, determinam também o funcionamento do psicológico, certo? E que esse funcionamento do psicológico amparado nessas premissas culturais e históricas está fundamentado nas relações sociais que aquele indivíduo vai estabelecer
com seus pares, com o mundo, com o local que ele está inserido. Por isso ele fala tanto de se considerar a dimensão sócio-histórica. Não é à toa que a teoria se chama histórico-cultural, que ela leva em consideração todos esses aspectos. A terceira base, que é a última, certo? É o aspecto instrumental dessa psicologia, dessa base, dessa teoria que ele criou. E ele discute que as relações estabelecidas entre o indivíduo e o mundo, elas não são diretas, porque elas não ocorrem de forma natural, instintiva somente. Elas precisam de uma interferência, elas precisam da ação de um indivíduo mais capaz, mais desenvolvido, com aquele indivíduo menos desenvolvido, que vai ocorrer ali por instrumentos, né, que podem ser tecnológicos ou não, e por signos, que a gente vai conversar mais à frente, e que vai favorecer, então, o desenvolvimento daquele indivíduo. Então, ele não considera que o ser humano se desenvolve por instinto, inativamente, né? Aí a gente se recorda até, por exemplo, da história do Menino Selvagem, né? Quem ainda nunca assistiu o filme, senão já fica como sugestão, busca lá, tem no YouTube. O Menino Selvagem, ele conta a história do Victor, né? Ele foi uma criança que foi encontrada, não me recordo agora a idade dele, mas acho que deve ter uns 7, 8 anos, por aí, que foi encontrado numa floresta e ele se comportava igual um animal. Ele é um ser humano, mas ele não tinha relação com outras pessoas. Ele não estabeleceu relação com ninguém, além de animais. Então, o seu comportamento, a sua forma de se alimentar, a sua forma de viver era própria daquele habitat. Não condizia com um ser humano que vive numa civilização, numa cidade, certo? Isso é a mais pura base da teoria histórico-cultural, de que o indivíduo, ele precisa ter um indivíduo mais capacitado, que o ensine, um ambiente que o conduza para que essa aprendizagem ocorra. Ah, o Victor não aprendeu? Ele aprendeu as regras do ambiente que ele estava inserido. Ele aprendeu a como caçar, ele aprendeu a como sobreviver, certo? Ele não é que ele não aprendeu, ele aprendeu, porque ele teve outros seres que o ensinaram. Mas aprender por si só a como um ser humano se comporta, ou a toda a gama de possibilidades que um ser humano tem de aparato, por exemplo, intelectual, que um animal não tem, ele não aprendeu, porque ele não teve essa convivência, certo? Então, qual que é o subsídio, né? Pro Vygotsky, pessoal, lembra que eu falei ali no final da citação de instrumentos e signos? Para o Vygotsky, essa aprendizagem, esse indivíduo mais capacitado para a criança, que é o nosso ponto, né, o nosso objetivo aqui da disciplina, ela ocorre por meio de uma mediação, de uma interação. E isso acontece por meio de instrumentos e de signos, certo? Que são representações mentais que substituem os objetos do mundo real. Então, segundo ele, o desenvolvimento dessas representações se dá sobretudo pelas interações que vão levar ao aprendizado. Mas, professor, o que são instrumentos e o que são signos, tá? Vamos lá, eu tô pegando aqui até para trazer para vocês, ó. O que então é instrumento e o que é signo, pessoal? Isso aqui, que vocês estão vendo, ó, vou trazer até mais perto. É um lápis, certo? Um lápis vermelho, que eu estou segurando aqui. Isso é uma ferramenta, é um objeto. Isso é o meu instrumento, certo? Qual é o signo desse instrumento? Qual é o objetivo dele? Qual é o significado dele? Aí eu vou ter o signo. Para que esse lápis serve? Ele serve para segurar papel? Não, somente posso segurar papéis com ele. Mas o signo dele me permite que eu me comunique com outras pessoas, né? Ou atualmente, o teclado, né? A gente muitas vezes já não usa tanto lápis, mas o celular, um teclado, certo? Que nos permitem que nos comuniquemos com outras pessoas. Isso é o signo, é o que está embutido naquele objeto, é para que ele serve, certo? E aí nós temos, então, escrita, gestos, marcas, desenhos gráficos, que são impressos, por exemplo, com um único instrumento. E a capacidade de que a criança perceba que isso não é somente um objeto por si só, e sim que permite uma gama de possibilidades, é o professor que vai trazer. Não somente com os lápis, mas também com os conteúdos, com a aprendizagem em si, com todo o processo daquela criança inserida dentro da escola, tá? E a teoria do Vygotsky,
né? Ela está amparada no materialismo histórico dialético de Marx e Engels. Vygotsky é russo, gente. Ele viveu o ápice da Revolução Russa. Se a gente olhar para a história dele, porque é preciso que a gente olhe para a história dos nossos autores. Por quê? Porque eles são homens que escreveram sobre o tempo deles, né? Eles não são homens que pensaram no futuro, pensaram em situações que hoje a gente vivencia em sala de aula e escreveram sobre isso. Não, eles escreviam sobre a perspectiva do tempo deles. E dentro da sociedade que o Vygotsky vivia, o materialismo histórico, as teorias do Marx e do Engels estavam em voga, super crescidas, em alta, certo? Então, ele tem um aparato no materialismo histórico dialético do Marx, certo? E ele destaca o quê? Que os processos psicológicos superiores são constituídos na relação do indivíduo com seu meio. E essa relação está fundamentada pela linguagem. Boa noite, Maria do Carmo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda à nossa aula. Mas como então que isso funciona, tá? Vamos lá. Fiz aí um fluxograma para trazer para vocês uma forma um pouco mais lúdica como a teoria histórico-cultural funciona, tá? Então, vamos supor que a gente tem ali essa menininha e eu vou dar o nome para ela de Maria, tá? Em homenagem à Maria que acabou de chegar para nossa aula. Então, a Maria ali, ela está começando a vida dela escolar, certo? Então, ela vai ter que chegar lá no livro, que simboliza o saber, o aprendizado, algo que ela vai aprender. Pode ser cores, pode ser aprender para que serve um lápis, enfim, um conteúdo básico ali de escola que você queira pensar. Para Maria aprender sobre as cores, para Maria aprender a ler e escrever, ela vai precisar transitar do nível de desenvolvimento real. Lembra que eu falei que a gente tem que considerar o que a criança já sabe, da onde a criança vem? Então, é o nível de desenvolvimento real para o Vygotsky. Para ela transitar até esse saber, que é o nível de desenvolvimento potencial, que é o que ela pode alcançar, que é o que eu quero que ela aprenda, ela vai transitar nessa zona por meio de uma mediação, de uma interação, que vai ocorrer por meio dos instrumentos e dos signos desses instrumentos, né? Então, para que esses instrumentos estão sendo usados? De que forma eu ensino ela a usar um determinado instrumento, muitas vezes, certo? E para que ela internalize esse conteúdo, para que ela aprenda e aquilo realmente seja aprendido, fique ali no sistema neural dela, para que ela internalize isso, a gente tem que levar em consideração 4 fatores de aprendizagem, que é a filogênese, a sociogênese e a ontogênese, certo? A filogênese, pessoal, é a história do indivíduo, a história, a bagagem biológica de filo, que vem do nome filo, nome científico, lembra que tinha filo, subfilo, que vocês viam na biologia? Então, a filogênese é a história biológica do indivíduo. Questões genéticas, questões herdadas de família, o aparato biológico dele. Qual a necessidade? Ele tem uma necessidade educativa especial relacionada à filogênese? Então, tem que ter isso em consideração para levar isso em consideração no processo de aprendizagem dele. Ele tem uma dificuldade motora? Então, eu tenho que adaptar um conteúdo para que ele possa, de repente, segurar o lápis para aprender, para conseguir entender para que esse lápis serve, certo? Eu preciso levar em consideração a sociogênese, né? No caso ali da Maria, a nossa bonequinha, a nossa menininha da aula hoje. Tem que levar a filogênese, tem que levar em consideração a sociogênese, que é a história dela, quem ela é, de onde ela veio, certo? Aonde ela reside. A microgênese, ela se relaciona com a sociogênese também, porque é a história da vida daquela pessoa, né? Ou quem ela é, a família com quem ela mora, certo? O quanto isso, esse ambiente que ela está inserida, vai implicar no desenvolvimento dela. E, por fim, a ontogênese é a forma como ela se enxerga. É a história de vida dela desde o nascimento e da morte, mas a forma como ela se enxerga. A forma como ela traz as dificuldades dela. Então, veja, o Vygotsky, ele considera tudo. Ele abraça a criança como um todo. Porque a gente tem que ter desde a fala, da escuta da criança, de procurar entender como ela está se enxergando, porque muitas vezes isso impacta no processo de aprendizagem dela, desde quem ela é na questão biológica, na questão social, na questão micro dela, de quem ela se configura, quem ela é na família dela, o que esperam dela, certo? E só aí, por meio de tudo isso, levando em consideração esses 4 fatores,
é que essa criança vai transitar nessa zona de desenvolvimento proximal. Ela vai passar, então, desse saber que ela já tem e vai aprender, por exemplo, conteúdo novo, certo? E então vai ser elevado às suas funções psicológicas superiores, tá? Então, isso que o Vygotsky fala é a gênese do desenvolvimento humano. E aí eu trouxe mais explicada a questão da filogênese, da sociogênese, da ontogênese e da microgênese, tá? Por quê? A microgênese, ela está muito relacionada com a história da aprendizagem de cada um. É aquilo que eu falei, quem é esse ser na família? E ela vai implicar na ontogênese, na forma como aquele indivíduo, ela se vê, na forma como ela se posiciona desde o nascimento até sua morte, tá? E aí, pessoal, o que é, então, preciso para que uma criança aprenda? Para que uma criança aprenda, o que eu preciso levar em consideração? Que cada indivíduo tem sua história, que a aprendizagem ela vai além das questões biológicas, certo? Se a gente for levar somente em consideração as questões biológicas, possivelmente nós não vamos dar conta de auxiliar os nossos alunos, né? Uma classe toda, por exemplo, que é o que a gente lida dentro de sala de aula. Então, a gente tem que levar em consideração os aspectos sociais e o professor, que é a pessoa mais capacitada, que é o adulto da relação que se estabelece entre o aluno e o professor em sala de aula, ele é uma das pessoas que vai ser capaz de fazer com que a Maria, do nosso slide anterior, transite desse nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento potencial. Ou seja, que ele possa transitar nessa zona de desenvolvimento proximal, que ele possa, então, migrar de um lado de uma ponte, por exemplo, para o outro, né? E para ele passar nessa ponte, ou, por exemplo, numa corda bamba, ele precisa de auxílio, precisa de alguém que ajude ele a se segurar. E esse indivíduo é o professor, mas não somente o professor. Dentro de sala de aula, professor. Mas o Vygotsky, ele também leva em consideração e testa em relações do quanto não é responsabilidade somente da escola esse processo, e sim dos responsáveis, dos pais, muitas vezes, mas qualquer responsável que esteja acompanhando essa criança, certo? Porque o aprendizado que se desenvolve na escola, ele também continua em casa, certo? E tem muitos outros aprendizados que se desenvolvem em casa que são trabalhados de forma interdisciplinar dentro da escola, mas também precisam vir de casa como base para que a gente possa trabalhar isso na escola, certo? Entretanto, embora o professor não seja o único que vai fazer com que a Maria transite entre esses dois níveis, que ela transite nessa zona de desenvolvimento potencial, proximal, o professor ele é o único que possui uma ação sistematizada. O professor é o único que possui uma intencionalidade, muitas vezes. Se a gente olhar para a rotina dos pais, né, quem aí já vivenciou alguma rotina em sala de aula, ou quem aí é pai, né, pai, mãe, responsável por uma criança, sabe que a rotina é árdua, que muitas vezes a gente não tem tempo, certo? E que muitas vezes a gente brinca ali com a criança ou vai ali sem ter uma intencionalidade, porque a gente não consegue nem sequer pensar naquilo. A escola é o ambiente em que tudo que se faz, desde o momento que a criança cruza o portão, tem intencionalidade, certo? O olhar da zeladora que recebe, do porteiro que recebe, as suas atitudes antes da sala de aula, de preparar uma aula, de preparar uma sala, um ambiente. Lembra que a gente falou do Vygotsky, do quanto isso é importante? De preparar um ambiente para que aquela criança esteja inserida ali, tenha condição de aprender, de pensar na necessidade de cada aluno, né? Separar por grupos, se for necessário, dentro ali da educação especial, dentro das necessidades que tenha, separar ali para trabalhar com eles, para potencializar essa chance que eles possam, subdivididos em grupos, de fazer uma determinada atividade. Isso exige um esforço mental. E nada disso é intencional. Tudo tem uma intencionalidade. Lembra que eu falei na aula passada? Nenhuma ação humana é neutra? Quando a gente estava falando sobre as políticas? Pois é, nenhuma ação do professor também é neutra. Tudo tem que ser pensado e gestado. Tudo é uma possibilidade de que aquele indivíduo aprenda, tá? Então, a gente precisa compreender o que é a infância, compreender a criança como criança, lembra? Não patologizar comportamentos que são próprios da infância.
Compreender as fases do desenvolvimento da criança, porque aí a gente consegue compreender e corre o risco de não patologizar, porque a gente conhece como é o desenvolvimento, certo? Compreender que, por exemplo, quando a gente fala de medicalização infantil, quando a gente fala da infância, a gente está falando de educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, que é o que vai preparar ele para o ensino fundamental, e não digo preparar, já ensinar ele a ler, a escrever, sair alfabetizado do infantil 5 para ir para o ensino fundamental, mas que vai permitir que ele faça um movimento de pinça para segurar no lápis, que ele colhe papéis, que ele explore folhas, o ambiente, que ele brinque, que ele corra, que ele se desenvolva para que depois ele possa, sim, conseguir ficar sentadinho numa cadeira, como eu estou, como vocês de repente estarão aí vendo essa aula, para poder, então, aprender como é o que vocês estão fazendo hoje. Se vocês não tiverem sentido na educação infantil, por exemplo, possibilidades de brincar, dificilmente vocês terão condições, aí ao longo da sua vida escolar, de desenvolver a aprendizagem de uma forma linear, certo? O que é difícil para todo mundo, todos nós temos tropeços na nossa aprendizagem, certo? E compreender que, dentro da nossa ação docente, a gente tem um currículo, uma política que nos norteia, que é a BNCC. E ela lista ali até campos de experiência no que tange, por exemplo, a educação infantil, ou os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do que tange ali os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Então, ela vai nortear toda a nossa prática. Então, além disso tudo, eu tenho um currículo que vai me ajudar, que vai dizer ali para mim, dentro daquela etapa, dentro daquela série, daquele ano, e daquela etapa, faixa etária, por exemplo, daquela criança, o que eu preciso trabalhar com ela, o que ela tem que atender. E se ela não está atendendo, aí eu vou ter que olhar e dizer por que ela não aprendeu. O que ela pode, né, estar tendo nela que não está possibilitando a aprendizagem, mas também o que eu estou possibilitando diante desse tropeço que ela teve na aprendizagem, de auxílio para ela. Porque aí, sabendo de tudo isso, pessoal, a gente não corre o risco de olhar e dizer, puxa, é hiperativo. Ah, eu vou conversar com a coordenadora, ela vai ter que caminhar com um neuro. Não é possível. A gente não olha para a nossa prática. O que eu quero dizer, e eu não quero que vocês neguem, porque há crianças que precisam tomar, e aí elas vão ir para a esfera da medicação, e não da medicalização, certo? Mas é preciso que vocês olhem e reflitam, em primeira instância, o que você pode fazer para ajudar, certo? E qual que é a relação da teoria, dessa teoria, que a gente viu, com a escola e com a medicalização? Então, a escola, pessoal, é o centro da medicação, certo? As crianças ficam gripadas, muitas vezes se mandam remédio para a escola, lá as escolas têm determinadas regras, né, de horários e tal, para priorizar que a criança tome remédios, por exemplo, de 8 em 8 horas em casa. Por quê? Porque aí a mãe consegue estipular ali uma faixa etária para aquela hora que a criança estiver na escola, eles não precisarem medicar. Mas é a escola que faz esse processo muitas vezes. É a escola, muitas vezes, que olha para aquela criança e pontua aquilo que eu falei. Ela precisa ir para um neuro, ela precisa ir para uma fono, ela precisa de um auxílio psicopedagógico, ela precisa de uma físio, certo? E ela que vai estimular também. É a escola que detém a criança ali, certo? É aquilo que eu falei, nós somos profissionais da aprendizagem, então nós detemos todo esse processo nas mãos. E o medicamento, a medicalização, a gente precisa conhecer quais são os benefícios e quais são os malefícios que são trazidos por aquele medicamento. Porque aquilo vai refletir na relação daquela criança com seus pares. É muito comum, e algo muito comum, por exemplo, eu me coloco como professora de educação infantil, tá, pessoal, que é a minha maior bagagem. Quando a criança está fazendo uso de antibiótico, por exemplo, ela tem situações de diarreia. Isso é algo comum, todos os professores sabem muitas vezes. Mas a gente não sabe, por exemplo, quanto uma ritalina vai implicar no desenvolvimento da aprendizagem daquela criança. Quanto uma risperidona vai trazer, por exemplo, um quadro de sonolência para aquela criança num determinado horário que ela tomar. E aí a criança com sono, consequentemente, ela não vai estar ali 100% disponível para que ela possa aprender. Então, os medicamentos, querendo ou não, a gente, né, não receita, não administra muitas vezes os remédios nas crianças, mas a gente precisa conhecer o que eles fazem, como eles agem, para que a gente possa também conhecer o nosso aluno. E é muito comum na esfera da educação especial nós termos alunos que fazem uso de alguma medicação, certo? E mesmo que
Eu não vou entrar no método se precisam realmente, porque a gente vai para a esfera da medicalização ou não, porque aí depende de uma análise crítica, de uma equipe multidisciplinar, que compõe, entre eles, o professor, mas é próprio. Os alunos, em algum momento, tomam algum medicamento, certo? Então, conhecendo toda essa base, todos esses aspectos escolares, a gente, então, pode perguntar, né? Mas por que os alunos, eles vão para a escola, mas eles não aprendem? E aí que aí a gente tem que olhar para a nossa prática e entender a questão da biologização, que é a utilização de uma explicação de caráter biológico para descrever ou para analisar um fenômeno que não diz respeito à biologia, certo? É um deslocamento. Lembra que eu falei da patologização? Que é caracterizar como patológico, como algo de esfera médica, que é próprio do desenvolvimento infantil, que é próprio da esfera infantil. A biologização, ela casa com a patologização. São processos que caminham muitas vezes juntos, certo? Porque a biologização, ela vai, então, atribuir a uma causa biológica para um sintoma, para um comportamento daquela criança que não condiz com a biologia, que não é algo que a biologia determina, certo? Então, ocorre esse deslocamento. E o que são atribuídos muitas vezes a causas biológicas? Questões sociais. Então, as questões sociais de comportamento, de indisciplina escolar, por exemplo, são transformadas em questões biológicas, em questões orgânicas. E aí o perigo está, né, no posicionamento de negação da equipe escolar, e aí o professor está inserido nisso, no posicionamento de negação da família, e que esses dois contribuem para um diagnóstico superficial do médico. Porque se a família se nega, se a escola nega as responsabilidades dela, se a escola não muda a forma como age, se o professor não muda, se a família não muda, chega para o médico e relata uma situação, aquele médico vai fazer um diagnóstico superficial, certo? E aí ocorrem os casos que a gente vê, né? Ali tem uma charge pequenininha, mas é uma mãe, uma criança passando na frente de uma farmácia e tá lá assim, ó, promoção de volta às aulas. Ritalina. A Ritalina é o medicamento mais consumido pela esfera infantil, pessoal. E aí a gente precisa entender que essa questão de comportamento, essa questão social, ela está intrinsecamente ligada com o professor. E eu sinto muito, é um desafio muito grande ficar à frente de uma sala, eu sei disso. Mas a gente precisa entender que disciplina é diferente de autoritarismo. Que o professor, ele tem que ser autoridade em sala de aula, mas ele não é o detentor de todo saber. Ele não pode ser autoritário. Ele não é o topo da pirâmide, né? Todos os outros são subordinados e ninguém sabe mais do que ele. As crianças nos ensinam também. E a partir do momento que a gente leva em consideração toda essa bagagem delas, que a gente viu nos slides anteriores, a gente consegue favorecer muito mais a aprendizagem delas. E aí que a gente tem a psicologização, que é uma outra roupagem. Então, veja, os professores, eles muitas vezes agem nesse processo de negação, e aí eu vou colocar os professores, por quê? Porque vocês serão futuros professores, tá? E faz esse processo de biologização, de patologização e também de psicologização, que é atribuir, né, utilizar recorrentemente uma explicação de caráter psicológico para descrever, analisar uma situação que não é própria daquilo, que é um fenômeno social, certo? E aí essa questão social de indisciplina, por exemplo, escolar, claro que o aluno pode precisar de um acompanhamento psicológico, mas isso não vai mudar a forma como ele age com você dentro de sala de aula, a forma como ele age com outros pares, né? Se a gente está tendo, por exemplo, situações de violência dentro de sala de aula, estão relacionadas a questões sociais relacionadas à família, ao ambiente que ele está inserido, né? A sociogênese daquele indivíduo, quem ele é naquela família, a microgênese dele, certo? A ontogênese dele. Não está necessariamente ligado à filogênese, ao aparato psicológico, biológico, ao corpo físico dele, certo? Então, é preciso que a gente retome que essas relações familiares, o contexto social, aspectos afetivos, aspectos psicológicos, lembra que eu falei quem é ele, como ele se enxerga, tudo isso está relacionado com uma aceitação dele, com a autoestima, certo?
e tantos outros aspectos que se relacionam com a questão da indisciplina escolar. E o que acontece? Professora, então tá, você já falou que você sabe que é um desafio, você já falou que você sabe que é fácil, mas e aí? Como que eu posso ser um professor, um profissional da educação, que vai atuar ali com crianças com necessidades educativas especiais, que vai atuar ali com seres que estão em pleno desenvolvimento e que vão, em momentos próprios da aprendizagem, próprios do universo infantil, desobedecerem, testarem coisas novas e serem disciplinados muitas vezes. O professor, a primeira viés que eu falo é que o professor tem que ser o exemplo, gente. Não tem como eu pedir para os meus alunos não gritarem se eu gritar com eles em sala de aula. Não tem como eu falar, para de gritar, gritando. É aquela máxima, não é? Todo professor, quando ele, tá com raiva, ele grita à frente ali da sala, está fazendo a mesma coisa que os alunos estão fazendo, né? Ou quando está ali no momento de intervalo, alguma coisa, e conversando com outro professor, por exemplo, e a criança chega, traz uma necessidade, ele só grita com aquela criança, ou ele ignora ela e depois não quer ser ignorado por aquela criança quando ele está explicando. E é preciso que a gente leve em consideração, sobretudo ali na esfera da educação especial, que eu faço até um adendo de aluno difícil para os alunos atendidos pela educação especial, que são alunos que têm necessidades especiais, que não necessariamente são alunos difíceis, eu coloquei aluno difícil ali na situação de uma indisciplina, por exemplo. Mas dentro da educação especial, a gente tem situações que fogem, por exemplo, a questão de indisciplina, mas é esse indivíduo que não está aprendendo que precisa de você. O que aprende bonitinho, gente, tudo certinho, linear, ele não precisa do professor ali se debruçando, tentando entendê-lo. Porque ele se deslancha. Em determinadas disciplinas, por exemplo, conteúdos que o aluno deslancha, e outras não. Então, esse aluno que tem uma dificuldade, ele é o seu desafio. Ele é o seu porquê de estar ali. E aí, a gente precisa tomar cuidado para não barganhar com a nossa turma, pensando nessa relação de indisciplina. A gente não diria nem barganhar, é tentar não ameaçar, né? Como se fosse assim do tipo, se vocês não terminarem, tá demorando, o fulano está demorando demais para escrever. Se você não terminar, você não vai sair para o intervalo. Porque é crueldade deixar sem lanche, mas deixar sem intervalo não é. Então, pensem isso. A criança, ela fica 4 horas dentro da escola. O horário do intervalo é o único momento que ela tem para extravasar. Se a criança ela está agitada dentro da sua sala, como que você vai cortar o intervalo dela, que é o momento que ela tem para extravasar, e quer que ela fique quieta? Fora que todo esse contexto da barganha faz com que os nossos alunos barganhem com a gente também. Que eles só façam as coisas se a gente se propor a fazer determinadas coisas, como, por exemplo, levar no parquinho dentro da educação infantil. Né? E a gente precisa, então, ser aquilo que eu falei, ser autoridade, não ser autoritário, ter paixão pelo conhecimento, ser comprometido com esse processo de aprendizagem. E isso está relacionado com uma postura profissional, com a organização, com se desafiar e desafiar intelectualmente seus alunos, criar regras e combinados, que isso facilita muito a vivência dentro de sala de aula, ter responsabilidade afetiva com o processo de aprendizagem que você está tendo, tá? Desculpa, gente. E antes de encerrar, eu gostaria de trazer, então, 4 materiais de estudo para vocês, tá? São 2 artigos e 2 livros, tá? O primeiro, ele vai trazer a relação da saúde com a escola, a perspectiva da medicalização à luz da psicologia histórico-cultural. O segundo vai fazer uma relação da teoria histórico-cultural, mas vai entrar mais propriamente na medicalização e no desenvolvimento humano. E aí, né, como falamos de Vygotsky, a gente não pode deixar de trazer para vocês também o livro dele, da Formação Social da Mente, que estabelece muitas dessas relações mais aprofundadas, de forma mais aprofundada que a gente viu hoje, e um livro de cabeceira, que eu falo, que é Educação para Além do Capital, que ele abre o olhar do professor para buscar entender aquele sujeito que ele está ensinando dentro de sala de aula, e principalmente entender quem é o professor dentro de sala de aula. Então, por isso que eu falo que ele é um livro de cabeceira, porque ele abre a nossa mente para uma infinidade de coisas e isso impacta na forma como a gente ensina os nossos alunos. Próxima aula,
a gente vai trabalhar com a unidade 4 do nosso material, tá? E aí a gente vai trazer, então, relações da medicalização com a sociedade contemporânea com alguns autores que vão discorrer sobre isso, entre eles, por exemplo, o Foucault, tá bom? Eu acho que eles não ficaram com dúvidas, né, professora Nayara? Acompanhei o chat, estava tranquilo, mas se surgirem dúvidas também, você pode depois me mandar que eu respondo, tá bom? Sim, pode deixar, professora. Que aula linda, né? Muito obrigada aí por contribuir com tanto com a gente e trazer exemplos práticos, né? Que fixa um pouco melhor de entender e qual que é o efetivo papel do professor dentro dessa vivência. Então, muito obrigada. Jéssica, obrigada por estar compartilhando aí conosco, por estar aí Obrigada, Jéssica. Até a próxima. auxiliando e agradeço a todos pela presença. A segunda aula está chegando ao fim, mas ela vai ficar gravada, então vocês podem assistir sob demanda depois. Lembrem de acessar o ambiente, realizar todas as atividades, se possível, com antecedência, para que vocês consigam aí se organizar e passar o final de semana mais tranquilo. Então, atente-se às disciplinas, às atividades que estão aí com prazos encerrando, certo? E eu desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.